em nosso Brasil que deu um brado em alta voz, instigando o povo a dizer não à anistia, dizer não ao perdão. Há muitas pessoas que, existem muitos que não cometeram nenhum delito. Essa é a grande verdade. Existe alguém que cometeu alguma infringência à lei, mas existem muitos que não infringiram a lei. E anistia é perdão. No ano de 1979, muitas pessoas que cometeram grandes atrocidades foram anistiados, foram perdoados. Seus crimes foram apagados do rol das pessoas que cometeram irregularidades no tocante à nossa lei, a nossa lei penal brasileira. E esse líder religioso, que se diz um líder religioso, que na verdade, à luz da Escritura, não tem nada de Deus, está longe de Deus. Eu quero que você fique sabendo essa grande verdade. No livro de Lucas 23 e 34, Jesus, lá no Calvário, no Gólgota, no monte chamado Caveira, lá no Gólgota, lá no Calvário, quando estava sendo crucificado, suas mãos e pés pregados com duros cravos, coroa de espinho na cabeça, uma lança furou seu lado, açoites com chicotes, blasfemas, coisas horrendas e aberrantes, aberrações tremendas que seus algozes lhe fizeram. Ele, demonstrando seu grande amor, ele orou a Deus e disse: Pai, antes de inspirar no Calvário, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus perdoou Herodes, Jesus perdoou Pilatos, Jesus perdoou Anás, Jesus perdoou Caifás, Jesus perdoou Judas, e Jesus perdoou todos quantos lhe afligiram. Esse é o amor de Deus, como diz a palavra de Deus em João 3,16. E esse líder religioso, que se diz um líder religioso, tem que aprender com Nicodemos. No capítulo 3 do Evangelho de João, um grande líder religioso em Israel, foi ter com Jesus de noite, diz a palavra, e disse: Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe dissera: é necessário você nascer de novo, morrer para o mundo e se tornar uma nova criatura. E Nicodemos dissera a Jesus: Senhor, poderia eu, sendo um homem velho, morrer e voltar ao vento da minha mãe nascer? E Jesus lhe dissera: não, é necessário você nascer da água e do Espírito, nascer de Deus, nascer da sua palavra, ter um novo nascimento. E essa pessoa que se diz um líder religioso precisa nascer de novo, precisa conhecer Jesus e saber o que é o verdadeiro amor, porque o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios que aquele que não ama é como o sino que tine, como o metal que soa, não tem valor nenhum. E não adianta nós darmos o nosso corpo até mesmo para ser queimado, se nós não tivermos o amor, de nada isso terá proveito. E o amor, Deus, quando deu os mandamentos a Moisés no Sinai, e Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, os quais são: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E eu quero dizer a todos quantos que estão com o coração empedrenido, endurecido, e não querem se sensibilizar com o sofrimento alheio e aceitar o perdão por parte da justiça. Há muitas pessoas que não cometeram até mesmo nenhuma irregularidade. Eu quero dizer que você está longe de Deus. Jesus ensinou no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo número 12 e no versículo número 15, a oração do Pai Nosso. Ele disse: Senhor,
Ó Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas ações irregulares, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm cometido ofensa, aquele que nos tem ofendido. Se você quiser receber o perdão de Deus, você precisa perdoar. Porque no versículo 15 e no capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus disse: se você não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu jamais vos perdoará as vossas ofensas. Se você quiser receber o perdão de Deus, você tem que perdoar. E se você não perdoar, não recebe o perdão de Deus. E se não receber o perdão de Deus, por consequência disso, você não é filho de Deus. E por consequência desses fatos, você não pode dizer que é um líder religioso. Porque quem se coloca na condição de um líder religioso, ele tem que amar, tem que perdoar, tem que compreender e tem que fazer aquilo que Jesus falou no Monte das Oliveiras, no capítulo 5 de Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Ele nos ensinou a cumprir com os seus mandamentos. E existe um homem na Bíblia chamado Estevão, entre muitos. Estevão era um diácono que foi consagrado em Jerusalém para o diaconato junto com mais 6 irmãos, no capítulo 6 do Evangelho do Atos dos Apóstolos. E no capítulo 7, no versículo número 60 do livro de Atos dos Apóstolos, Estevão perdoou pessoas que receberam dinheiro para mentir, para lhe acusar indevidamente, sem ele ter cometido nenhum crime, para persuadir as autoridades, para que as autoridades lhe condenassem e levassem ele à morte, a ser morto apedrejado. No capítulo 7 e no versículo 60 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos tem 28 capítulos. Estevão, sendo apedrejado, quando estava prestes a expirar, ele levantou a cabeça aos céus, viu os céus abertos e Cristo à direita do trono de Deus, esperando a sua alma para lhe receber no seu regaço, no seu lar eterno. Ele orou e disse: Senhor, perdoa essa gente, meus opositores, meus algozes, aqueles que estão me tirando a vida, me apedrejando indevidamente. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu caríssimo e amado amigo e irmão que vai ouvir a minha voz, esse é o perdão de Deus, esse é o amor de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tão grande maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus derramado entre os homens. E se você quiser receber o amor de Deus e o perdão de Deus, você deve amar e deve, por consequência disso, estender o teu perdão até mesmo aos teus inimigos. Deus que abençoe nossa pátria brasileira, nosso povo, nossa nação, nossas autoridades civis, militares e eclesiásticas, e nos guarde e nos livre de todo mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu deixo essa mensagem para a tua reflexão, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.